Queridos, a gente vai para o Evangelho de Marcos agora. Vamos ver. Agora vai. Isso aí, como explicar o Messias para os romanos. Então, o que acontece? A gente viu que o Evangelho de Mateus é o Messias, né, para os hebreus, aqueles que conheciam aquela língua, aquela cultura, aquela religião, aqueles costumes. Agora a gente vai ver o Evangelho de Marcos, e o Evangelho de Marcos é a apresentação do Messias, né, do Filho de Deus que vem ao mundo, ungido como o Cordeiro Salvador. É a apresentação desse Messias para os romanos. Então, para um povo que não é dessa tradição. Então, Marcos vai ter esse trabalho de traduzir o Evangelho, né, de focar as cenas, né, a importância daquilo que Jesus fez e ensinou na vida desses irmãos da igreja de Roma. A gente vai ver quem é João Marcos na Bíblia. Então, sempre que a gente vir o Evangelho de Marcos, a gente sabe que se trata de um personagem chamado João Marcos, na verdade. E no livro dos Atos dos Apóstolos, às vezes ele é chamado só de João também, às vezes ele é chamado de João Marcos e às vezes é chamado só de Marcos. Então, a gente vai ter essas leituras aí para a gente conhecer melhor. No caso, a gente tem o próprio Evangelho de Marcos, capítulo 14, se você quiser deixar o Evangelho também aí aberto, né, é legal. Já no capítulo 14, para a gente ter informação do autor, são as informações bíblicas, a gente vai ver João Marcos pela própria Bíblia, as pistas que a gente tem desse autor. No Evangelho de Marcos, tem essa cena, que é uma cena muito curiosa, de um jovem vestindo apenas um lençol de linho. Ele estava seguindo Jesus, quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Eu lembro de uma pregação do Marcão, uma vez no UP, com um título muito bonito, falando dessa passagem. O título da pregação do Marcão para os adolescentes era Pelado, Peladinho, Peladão. Eu nunca tive coragem de dar um título dele. Falando dessa passagem, João Marcos provavelmente é esse jovenzinho aí, e a gente vai reparar que a casa de João Marcos foi usada pela Igreja de Jesus Cristo. João Marcos, ele vivia numa casa boa em Jerusalém. Essa casa tinha uma sala muito grande na qual os discípulos em número grande podiam se reunir. A mãe de João Marcos recebia a igreja de Jesus Cristo, então, né, na sua própria casa. Provavelmente foi na casa de João Marcos que a última ceia aconteceu. E nessa última ceia, o desdobramento da cena é justamente esse. Os discípulos fogem, João Marcos devia ser bem novinho, estava lá dentro de casa, saiu para ver o que estava acontecendo, e nessa que foi ver o que estava acontecendo, ele estava dormindo provavelmente, por isso que ele estava só com um lençol, não estava com roupa. E aí, na hora de fugir ali naquela cena de prisão de Jesus, ele foge nu. Então João Marcos possivelmente é esse jovem. A gente tem aqui, então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, já o texto de Lucas, né? Com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Você lembra que a maioria dos discípulos de Jesus é da Galileia. Galileia é uma outra cidade. Então, quando essa galera ia para Jerusalém e ficava em Jerusalém, eles precisavam ficar em alguma casa. Eles não eram moradores ali de Jerusalém, residentes ali. Então, essa onda de ir para o templo e se reunir para o templo, possivelmente a base da igreja em Jerusalém era a casa de João Marcos, esse cenáculo aí, essa sala grande. A gente tem no livro dos Atos dos Apóstolos João Marcos aparecendo já como um missionário, junto da missão de Paulo e Barnabé. Então, tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém
levando consigo João, também chamado Marcos. Aqui a gente tem os dois nomes, mas inicialmente ele vai ser chamado de João. A gente entende que João Marcos é primo de Barnabé, então um parente ali, né? De Barnabé, um parente mais novo. Quando Paulo e Barnabé foram separados, né? No início, Barnabé e Paulo separados para a missão, João Marcos vai com eles, aí acontece um desentendimento, chegando em Salamina, que é uma ilha grega, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, quando estava com eles como auxiliar, então João Marcos auxiliar aqui deles. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Acontece alguma coisa, a Bíblia não diz para a gente exatamente o que aconteceu, mas parece que no meio do caminho, no meio da missão, João resolve voltar para casa. Alguns imaginam que, a missão estava sendo difícil, né? Porque eles saem, na verdade, de Jerusalém pelo início da perseguição. Tem duas fases de perseguição, né? Tem a perseguição dos judeus e a perseguição de Roma, ainda é a perseguição dos judeus. Nessa primeira fase de perseguição dos judeus, a coisa aperta, eles saem de Jerusalém e vão pregar o evangelho fora. Só que parece que aperta fora também, e aí João Marcos resolve voltar para casa. Nessa que ele volta para casa, há um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Então, recapitulando, João Marcos é um jovenzinho, possivelmente, né, na cena lá da última ceia, dormia naquela casa, a casa era dele, ele viu a prisão de Jesus. Alguns anos mais tarde, quando Paulo se converte, se torna um missionário, João Marcos, a igreja, né, fica na casa de João Marcos. João Marcos sai também para a missão, como auxiliar desses dois pastores aqui, até Barnabé chamado de apóstolo. No meio do caminho, João Marcos desiste. E aí a gente tem o desentendimento entre Paulo e Barnabé, que é um desentendimento marcante, né? Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Então chega um momento em que vai ter a segunda viagem missionária de Paulo. E Barnabé iria para essa segunda viagem também. Só que nesse momento da segunda viagem, há uma divergência entre Paulo e Barnabé. Por quê? Porque Barnabé queria levar o seu parente, que ele achava que era útil para a obra. Então, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu. E aí foi, né, de acordo com a graça do Senhor. O que aconteceu aqui? Por conta desse desentendimento, Barnabé entendia que João era um missionário que serviria como auxiliar, um pastor auxiliar. Paulo entendeu que não, porque ele tinha abandonado a missão. Eles se desentendem. Percebe? Aqui, queridos, são dois, né, gigantes da fé. Tudo bem? É Paulo e Barnabé. Barnabé tinha sido chamado também de apóstolo aqui. A gente percebe que no início Barnabé é mais importante do que Paulo. Quando a igreja chama os dois, chama Barnabé e Paulo, não Paulo e Barnabé. Então a igreja coloca Barnabé como primeiro. Barnabé era o mais importante da missão. São dois gigantes da fé aqui, que por uma questão de opinião mesmo. Então perceba, essa divergência aqui, queridos, acontece, é da vida, beleza? Não é uma questão assim de pecado, questão de desentendimento. Um entendeu que a missão tinha que ser de um jeito, o outro entendeu que tinha que ser de outro. E no final, cara, aquilo que Paulo diz em Romanos vai ser concretizado, né? Que Deus age em todas as coisas. Deus age em todas as coisas. Deus age. Obrigado. Vocês têm que fazer igual esse pessoal do Up. Sempre que eu começo, eles já terminam a minha fala, tipo assim, acaba, pelo amor de Deus, está no tom errado, está tudo ruim. A galera nunca deixa eu cantar toda a música. Não sei porquê. Se desentenderam, então, cara, desentendimento faz parte da vida, cada um foi para o seu lado, Deus age em todas as coisas.
Em vez de uma missão, agora tem duas, tem 2 lugares sendo evangelizados. Por fim, a gente vai ter Paulo dizendo aos Colossenses, provavelmente 10 anos depois do desentendimento aqui da briga. Aristarco, Paulo escrevendo aos Colossenses: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Aqui, Marcos já está trabalhando com Paulo de novo, e já está sendo recomendado por Paulo 10 anos depois. Então, a gente não sabe se aquele problema durou 10 anos, mas 10 anos depois aqui, Paulo já conta com João Marcos mais uma vez. Isso é maneiro também, né? Na história de Paulo e desses homens. E por fim, a última carta escrita por Paulo, que é a segunda carta a Timóteo. No finalzinho aí da segunda carta a Timóteo, capítulo 4, Paulo sente falta de Marcos. Então diz, só Lucas está comigo. A gente vai ver ainda o evangelista aí depois. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Então, Paulo está pedindo para Timóteo, quando for visitar Paulo na prisão, levar Marcos com ele. Ele pede a presença de Marcos e diz que Marcos é útil para o ministério. Olha que transformação, né? Que coisa maravilhosa. Primeira carta de Pedro. Pedro vai falar sobre Marcos também. A tradição da igreja, né? A igreja como um todo, crê que o evangelho registrado por Marcos, na verdade, são as memórias de Pedro. Pedro tem Marcos como filho, aquela que está em Babilônia, também eleita, envia saudações, e também Marcos, meu filho. Marcos não era filho de Pedro mesmo de verdade, mas era um filho na fé. Então, provavelmente, né, Marcos colheu lá os testemunhos de Pedro, anotou esses testemunhos, né, do apóstolo dentro daquele colégio apostólico ali, e registrou isso para o evangelho que a gente vai tentar examinar agora. A gente vai ter o testemunho de Papias, que foi discípulo, aí já fora da Bíblia, além da Bíblia, beleza? Então, além da Bíblia, a gente tem o testemunho de Papias, discípulo do apóstolo João. Então, tem um cara chamado Papias, foi discípulo de João, e esse cara, por volta do ano 140, ele escreve um texto, e nesse texto ele diz que a autoria do Evangelho, ou seja, né, nesse ano 140 o Evangelho já está circulando amplamente. Provavelmente foi o primeiro Evangelho escrito por volta do ano 50, na verdade, uns 25, 30 anos depois daquilo que Jesus fez, né? E João Marcos é testemunhado por Papias como aquele que é autor do Evangelho. Eusébio também, que é um historiador importante, vai relatar que Marcos vai evangelizar o Egito. Então, depois disso tudo ter acontecido, Marcos ainda vai para o Egito. No Egito ele prega a palavra e ele vai ser morto, enforcado no Egito. Esse é o registro da história da igreja. Marcos vai tentar então explicar quem é o Messias para os romanos, que já estavam sendo perseguidos, e a gente vai tentar entender. Galera, olha só, uma dinâmica aí para vocês. Tem um texto aqui. Vocês vão tentar, eu vou dar 2 minutos para vocês entenderem um texto sem consulta de dicionário. Beleza? Sem consultar dicionário. É ler e entender. E aí depois a gente vai tentar resolver o problema desse texto. Tranquilo? Um jovenzinho. Jovenzinho um já correu, olha lá. Ah, meu Deus, Tom. Não vai não, né? Obrigado. É bom que ele já avisou. Não vou não. Não me chama não. Jovenzinho do Up aí
Deixa eu ver, um voluntário. Poxa, todo mundo se abaixando ali. O que está acontecendo? Caiu alguma coisa? Meu Deus, sumiram todos que... todos que eu queria. Ah, vamos lá. Dudinha. Meu Deus, vem, Dudinha, vem. Tá tranquilo. Por favor, vem aqui. Ninguém mandou você não se abaixar, viu? Pode chegar aqui, Dudinha, pô. Olha só... Ih, perdão. Olha só, galera, não tem... Pô, a Dudinha não tem obrigação nenhuma de entender esse texto, beleza? Dudinha, dá pra entender alguma coisa desse negócio aí? Dá pra entender. Eu consultei, desculpa, gente. Desculpa. Consultou o quê? As pessoas? Ah, meu Deus, vai. Eu sei que o jovem irmão foi saudado com um beijo. Acho que não é beijo, sei lá. É isso aí. Por uma jovem da igreja. Resolveu no momento de ofertório, de oferta, enquanto todos abriam o novo cântico do hino 63. Depositar a oferta no... Não sei o que é isso, gasofilácio. Beleza. Aí eu sei que ele tropeçou, que eu também não sabia o que era, e eu consultei. E aí, eu acho que era um negócio que ajoelha, alguma coisa assim. E ainda que a oração seguir fosse de contrição. Contrição é uma palavra óbvia que eu não sei o que significa. Quem estava de olho aberto riu da cena, e isso no culto matutino após EBD. Assim, eu li e ainda não entendi muito, mas tá aí, não entendi o... Arrebentou. Que isso? Nunca mais. Obrigado. Ela saiu falando, nunca mais me chama. Pô, Dudinha é fera demais. Não vou precisar ainda. Alguém que é velho de igreja aí, velho de igreja. Não é justo? Não, mas é orgulho, gente. Ser velho de igreja é coisa boa. O Hélida, cadê o Hélida? Chega aí, Hélida. Então, o Hélida não é velha, todo mundo repara, não é isso? É de igreja, beleza? Por favor, Hélida. Bem o que ela disse, ó. O jovem irmão, saudado com um beijo santo por uma jovem da igreja, resolveu no momento da oferta, enquanto todos abriam o inário, o novo cântico, é um livrinho que tem as músicas no hino 63, colocar a oferta no gasofilácio, que é essa urnazinha que a gente tem aqui, ó, oceânica. Ele tropeçou no genuflexório, que serve também para casais, né? Em casamento, ajoelhar, que é de madeira, tem uma almofadinha. É verdade. E ainda que a oração a seguir fosse de contrição, ou seja, você de reflexão dos próprios pecados. Isso aí. Quem estava de olho aberto riu da cena. Isso no culto da parte da manhã, após a escola bíblica dominical. Aê! Ali. Cara, é isso, beleza? O que acontece, né? Quando a gente está acostumado com, né, todo o vocabulário, com tudo que acontece, e a Hélida, né, é filha de um pastor famoso, tal, lá da minha cidade de São Gonçalo. Então, isso aqui para ela é o normal. Beleza, isso daqui é o Evangelho de Mateus. Mateus usa nomes, coisas, cenas que só os caras da religião conseguem reconhecer. Então, a gente está acostumado com esse ambiente religioso, a gente sabe o que é EBD, apesar, né, da nossa igreja ter FST, a gente tem outra sigla agora, né, que para os outros pode parecer diferente, mas a gente sabe o que é culto matutino, né? Graças a Deus a gente não tem culto matutino aqui na igreja no domingo. Oração de contrição, genuflexório, né, que algumas igrejas bem antigas tinham aquele lance para a galera ajoelhar. O hino 63. O hino 63, se tiver uma pessoa assim muito obcecada por inário, né, esse aqui é o novo cântico. O novo cântico é presbiteriano, tem o cantor cristão que é o Batista, né? Mas quem sabe qual é o hino 63? É aquele, conte as muitas bênçãos, dize as quantas são, que é o momento do ofertório.
Beleza? Então tá na hora de ofertar. Aí o cara tá contando as bênçãos e tá depositando dinheiro lá no gasofilácio, que é esse cooler aí que a gente tem. Pô, excelente. Marcos, o que ele vai fazer? Ele vai ter o trabalho de traduzir isso tudo, o mesmo trabalho que o Hélida teve aqui, Marcos vai ter, que é traduzir todas essas cenas. Então a gente vai ter um exemplo aqui para vocês, que é Marcos capítulo 7, versos 1 a 4. Olha como é que Marcos coloca a cena. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Ele já está começando a explicar. Se fosse Mateus escrevendo, Mateus não precisaria explicar isso. O leitor dele entende. Mas agora o leitor de Marcos não entende, são os romanos, a igreja de Roma. Então ele tem que explicar isso tudo. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem. Olha o tamanho da explicação que Marcos tem que fazer para você entender a cena. E Mateus não precisaria dessa explicação, poderia se concentrar já diretamente para a cena. Por isso que eu acho, diferentemente do que talvez o Jonatas diga depois, que ele vai defender lá o Evangelho de João e tudo mais, eu acho que o Evangelho mais fácil de um leigo, assim, né, uma pessoa que não conhece o Antigo Testamento, uma pessoa que não tem muito conhecimento da religião, entender, eu acho que é Marcos. Cara, é o melhor, eu sempre fiz, sempre que eu tentei evangelizar as pessoas, né, fiz isso com Raquel também. Pô, um dia eu tive esse chamado missionário, Deus falou para mim assim, evangeliza a menina mais bonita da escola. Eu, Senhor, vai dar muito trabalho, Senhor, não, poxa, não tem como ser outra pessoa, não. Aquele garoto feio que senta ali do meu lado. Aí Deus, não, é essa garota bonita que senta na sua frente, na sala. Aí como é que eu fiz? Pô, usei logo o Evangelho de Mateus. A gente lia o Evangelho juntos. Marcos, perdão. Pô, aí, vocês estão ligados, hein? Marcos, a gente lia o Evangelho de Marcos juntos, terminava uma página, eu fazia assim, aí ela vinha de lá, aí a gente terminava outra, e Deus respondendo todas as orações ao mesmo tempo, e maravilha, beleza? Todo mundo conseguiu compreender? Então Marcos faz esse esforço aí, mas Marcos é maneiro, porque ele explica pra gente umas paradas que a gente automaticamente não entenderia, só com muitas leituras bíblicas. Ele é muito rápido, ele está atento a muita coisa que os outros não estão detalhando, então, né, a gente vai construindo essas cenas, a gente vai tentar ver no meio disso tudo essas especificidades. Saca só, fala, especificidade. Beleza, tá todo mundo ligado. Marcos apresenta mais milagres do que ensino. Então, como ele está falando para os romanos, esse negócio de assim, ser muito teórico, para os caras não funciona. Então, o que Marcos faz? Ele joga mais as cenas ali, porque para eles isso é o importante. Né? Tem aquela música do Marcão lá, o que a gente faz fala muito mais do que só falar. Então, é isso. Pô, você mostra o que foi feito e os romanos, pô, maravilha, entendi o que significa. Agora, se você coloca um discurso teórico, os romanos ficam assim, pô, mas o que está querendo dizer isso? Então, Marcos é muito prático, por isso para a gente é muito fácil. Jesus faz muita coisa, e no que ele faz, ele mostra quem ele é. Ele não precisa dizer quem ele é. Aí tem até essa questão, né, que foi chamada durante muito tempo de o segredo messiânico, que parece que Jesus não diz que é o Messias durante quase todo o Evangelho. Mas por que Jesus faz isso? Porque o público-alvo é justamente uma galera que não precisa disso. Então, por exemplo, para minha esposa, eu digo para ela que eu a amo. Pô, beleza, ela entende. Mas se eu lavar a louça, pô, ela vai entender que eu a amo, eu não preciso dizer. Entende? Poxa, infelizmente. Mas eu cortei a mão uma vez, a médica falou, lavar a louça é perigoso, meu filho. Olha, você não sabe quanta gente vem aqui de ter lavado louça,
e perde mão, perde ligamento. Eu falei, moça, poxa, essa consulta aqui foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Anota esse negócio, ela escreve. Aí ela escreveu, proibido lavar louça. Só que aí sabe qual foi o problema? No final ela escreveu sem luva. Puxa vida, para que ela escreveu aquilo? Gerou um problema na minha vida, no meu casamento. Aí eu chego em casa, tem uma opção de luva lá. Gente, falta de sabedoria, né? O que acontece? Parece que tem um segredo ali, que é o segredo de... Tá falhando já? Pô, vocês são fé, como é que vocês sabem disso? Um segredo, né? Som. Tem um segredo que é esse fato de Jesus não falar que é o Messias, mas Marcos diz isso logo no primeiro verso. Então, ó como é que é o verso 1 aí do Evangelho de Marcos. Está aí projetado na telinha, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Cristo significa ungido, que significa Messias, o Filho de Deus. Então, vai ser isso que Marcos vai sustentar. Olha que maneiro, Marcos não precisa colocar genealogia. Os romanos não estavam preocupados com isso, então... Para os romanos isso não fazia diferença nenhuma, se Jesus nasceu de Davi, se Jesus nasceu de Abraão, eles não sabem nem quem é Davi, nem quem é Abraão, não tem preocupação nenhuma com isso. Qual é a preocupação deles? Saber o que Jesus fez. E aí você vai ver que o evangelho é frenético. O evangelho é assim, estava escrito no profeta, Jesus fez até o final. É assim, e aí termina o Evangelho de Marcos. E a gente termina a aula de hoje. Valeu, pessoal. Vamos lá. Chave para você interpretar o Evangelho. O Evangelho é dividido em 3 partes. Então, a gente tem, um primeiro bloco de cenas, que são as cenas da Galileia. Início do ministério de Jesus. Jesus está lá entre os galileus. Vocês sabem, que os galileus são meio que rejeitados, porque como a Galileia era chamada de Galileia dos gentios, então os judeus achavam, os outros, achavam que os galileus eram meio fracos, assim, nas tradições, do cumprimento da lei, era um povo meio, para eles, misturado. Não chegava a ser um samaritano, que era gente que para eles não prestava, mas era gente que não era muito legal. Depois você tem o segundo bloco, que é o caminho para Jerusalém. Enquanto Jesus vai para Jerusalém, ele faz várias coisas. E você tem um terceiro e último bloco, que é finalmente Jesus em Jerusalém. E aí a gente vai ter o final do ministério de Jesus, o martírio de Jesus, prisão, morte e ressurreição. Na primeira parte, Jesus na Galileia, ele vai ser apontado, como o Messias, porque o que ele faz revela isso. A gente vai ver só um trechinho desse primeiro bloco. Se você quiser abrir aí, vamos lá, Marcos 8, verso 22. Por que eu escolhi esse trechinho? Porque nesse relato aqui, a gente só tem esse relato em Marcos. Marcos é o único que lembra para a gente dessa cena, possivelmente através de Pedro. E aí a gente tem uma passagem que não tem nem em Lucas, nem em Mateus, nem em João, uma exclusividade aí do Evangelho de Marcos, mostrando Jesus como aquele que faz alguma coisa. Isso mostra que ele é o Messias. A cura de um cego em Betsaida, diz assim o texto, Marcos 8, 22. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então, Jesus chega num lugar que é Betsaida. Nesse lugar, Jesus já é conhecido, a ponto de, Jesus está ali e eu já sei quem é Jesus, é um cara que faz milagres, talvez eu não tenha a compreensão toda, de quem seja Jesus, mas sei que ele cura pessoas, então eu tenho um amigo cego e, levaram o cego até Jesus. Tudo bem? Quando levam o cego até Jesus, Jesus prefere tomar o cego pela mão
e tirar do meio da cidade. Então Jesus tira do meio do vilarejo, leva para um lugar reservado. Isso aqui é chamado de segredo messiânico, então parece que Jesus está querendo não divulgar amplamente ali, para que ele não seja impedido de entrar nas cidades, que ele é o Messias. A obra dele vai apresentar que ele é o Messias certamente. Ele toma o cego pela mão. Uma vez eu dei aula para um menino, já contei essa história, mas vou repetir. Um menino chamado Thales, e ele era um menino cego. E uma vez eu guiei o Thales na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. Ele era meu aluno da rede pública, e aí eu fiquei responsável pelo Thales. Então, realmente, eu o guiava pela mão, eu percebia que o Thales, no meio da multidão, ele se incomodava bastante. Eu, por exemplo, já fico incomodado num lugar que tem muita gente, tipo, aglomeração, shopping lotado, piscinão de São Gonçalo, uns troços, Rua da Feira, meu Deus, aquelas coisas assim, eu fico mal. Agora, imagine a situação de um cego, em que ele está só ouvindo o barulho da multidão, ele está percebendo a presença da multidão, as pessoas esbarram no cego e, o cego vai naquele super sentido que ele tem de tato, de audição e tudo mais, se orientando. Então eu percebia no Thales o incômodo dele estar naquela Bienal. Jesus toma o cego pela mão, Jesus é carinhoso com esse homem, a ponto de o tomar pela mão e o levar para fora do povoado. Fora do povoado você tem mais silêncio, você consegue ser ouvido. Fora do povoado o cego se sente melhor. Verso 23 continua: depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhe as mãos. A Bíblia diz que Jesus cuspe nos olhos, Possivelmente Jesus cuspiu 2 vezes. Eu uma vez até consegui dar um cuspe duplo, uma vez assim. Treinei isso quando eu era adolescente, treinava esse tipo de cuspe, mas não era coisa fácil. Foi uma vez, aconteceu. Então, provavelmente, Jesus cuspiu nos olhos. Então, cuspiu e cuspiu de novo, beleza? Cuspiu num lado, cuspiu no outro. Queridos, é Jesus cuspindo no olho de uma pessoa, certo? Então, assim, a questão do cuspe é uma questão cultural, certamente. Tem países que as pessoas não têm problema com cuspe, principalmente em países da Ásia. Você repara pessoas cuspindo, enquanto andam na rua e tal. A gente já tem um pouco mais de limitação, com cuspe. É um problema da nossa cultura, certamente. A gente faz coisas que são mais nojentas do que cuspir, na verdade, Você sabe disso. E por fim, assim, um namorado que beija uma namorada, tá bebendo o cuspe da outra pessoa, Então é melhor cuspir no olho, beleza? Tá bebendo cuspe mesmo. Então, Jesus cuspiu no olho do cara. Os comentaristas vão dizer algo importante aqui. Nesse tempo, realmente, isso não era incomum. Então, várias formas de você... desculpa falar essas nojeiras. O texto está me forçando a falar isso. Depois você apaga isso tudo da sua cabeça. Mas, muitas vezes, nesse tempo, você tratava determinadas feridas com secreção, com líquido. Então, não é difícil um adolescente, me perdoe falar isso, cuspir num machucado. Vocês nunca viram isso? Uma pessoa machucou, vocês nunca jogaram bola, vocês não nasceram na cidade aqui, não? Do lado, gente? Vocês vieram da onde? Meu irmão, quando eu era adolescente, ralava o joelho, aí ficava sujo. Aí o que eu ia fazer? Aquele ralado querendo jogar bola. E o ralado me incomodando. E a sujeira, você cuspia na sujeira do ferimento, esfregava assim. Rapaz, aquilo tinha um poder de cura impressionante. Rapidinho, você ficava bom. Ninguém nunca fez isso?
Quem já fez isso? Ai, já... Filma, gente, filma. Quem já fez isso, levanta a mão, vamos filmar. Cara, pô, aí a galera, é isso mesmo, a galera raiz, gente, não é a galera Nutella aqui não. Nesse tempo, era normal, um médico quando atendia uma pessoa, muitas vezes ele usava o cuspe, né? O que é maneiro aqui na cena toda é o seguinte, Jesus tira o cara da multidão, Jesus usa o cuspe, que era algo que ele entendia como algo bom para ele, né? Como um alívio para o tormento dele ali, para a doença dele, né? Para a limitação que ele tinha. E aí a gente vai ter o ápice aqui, né? Da cena. Primeiro, você tem que entender que Jesus é o único que ama esse homem perfeitamente. Então, certamente esse foi o cuspe mais santo de toda a história, mais limpo de todos. O cuspe de Jesus purifica esse cara, beleza? Em cada cura que você vai ver de cego na Bíblia vai ser de um jeito. Vai ter um que Jesus cospe no chão, faz lama, passa no olho, manda se lavar. Vai ter um que Jesus só coloca a mão no cara e fala que o cara está curado. Vai ter outro que Jesus cospe e depois faz isso de novo. Beleza? Então, em cada cura de cego, a gente não tem receita de bolo. Então, não é um receituário que Jesus está passando, a gente faz exatamente assim e vai dar certo. Você entende também que só Jesus cura cegos. No Antigo Testamento tem gente que ressuscita, mas não tem gente que é curada da cegueira. Isso é o cumprimento da profecia de Isaías. Então, Isaías diz, né, que os cegos enxergariam e que esse seria um sinal do Messias, né? Jesus diz isso para os discípulos de João Batista, ó, os cegos veem, né, os aleijados andam, as boas novas são pregadas e é isso que vocês têm que dizer, né, aos pobres, e é isso que vocês têm que dizer para João Batista. Então Jesus é o único na história que cura um cego, ou o único na história. Para eles isso é tudo altamente recomendável e importante. Jesus pergunta para o cego, 24, ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Cara, esse é um detalhe importante do texto. Quando Jesus pergunta para o cara se ele está, né, enxergando, e ele diz que vê pessoas, mas como árvores andando, a gente entende que esse não era um cego de nascença. Por quê? Porque uma pessoa que nasceu cega, né, e fica curada, e você fala para ela assim, o que você está vendo? Ela não vai dizer, eu vejo pessoas como árvores andando. Ela nunca viu uma árvore, beleza? Ela não tem um referencial da imagem de uma árvore. Uma vez perguntaram para um cego assim, pô, o que você vê? Você vê tudo claro ou você vê tudo escuro? O cego disse assim, cara, eu não vejo nada, nem claro nem escuro. É como se você perguntasse para o meu joelho, o que meu joelho vê? Meu joelho não vê nada, não tem nem claro nem escuro. Não tem imagem nenhuma, não tem claridade nem escuridão. Esse cara tinha algum referencial para fazer esse tipo de comparação, então não era um cego de nascença. Ficou cego durante a sua vida, alguma coisa aconteceu para esse cara ficar cego. Eu dei aula para um menino, né, para esse menino chamado Thales, e aí eu tinha a grande facilidade de que o Thales já tinha enxergado algum dia na vida dele. Então, ele enxergava, né, ele teve uma doença e ficou completamente cego. Então, quando eu tinha que explicar textos não verbais para ele, que são imagens, dentro da interpretação textual ali, eu descrevia as imagens e ele associava aquilo que ele conhecia como imagem. Então, eu dizia branco, ele sabia o que era branco, eu dizia preto, ele sabia o que era preto, roxo, ele sabia o que era, e o tamanho de uma árvore ele mensurava porque ele já tinha enxergado, ele tinha memória daquilo que ele já tinha enxergado. Jesus cura parcialmente um cara que já tinha enxergado. Esse cara tem esse referencial e compara homens como árvores andando. Verso 25, mais uma vez Jesus colocou as mãos nos olhos do homem. Aqui não disse se Jesus cuspiu de novo ou não. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Então Jesus, né, precisou fazer de novo algo por ele.
né, uma segunda unção. Jesus não curou o cara de primeira. E essa aqui é a grande questão, né? Por que Jesus não curou de primeira? Cara, Jesus ressuscitou Lázaro, já, né, fedendo. Pô, Senhor, Lázaro já está fedendo, Senhor. Não, mas ressuscitou. Jesus curou outros cegos assim. Jesus poderia fazer isso pela palavra, com um sopro. Jesus poderia fazer do jeito que ele quisesse. Certamente, Jesus não queria curar esse cara de primeira. Certamente, Jesus queria que os discípulos entendessem algo, né? Quando você repara na narrativa do Evangelho, na verdade, Betsaida é o lugar da primeira multiplicação dos pães. O que está acontecendo antes entre os discípulos de Jesus é uma falta de fé. Eles estão num barco, a cena anterior, no início do capítulo 8. Jesus multiplica os pães pela segunda vez, os discípulos estão dentro de um barco. Jesus fala, os fariseus pedem um sinal para Jesus depois de ter multiplicado os pães. Falta fé para os fariseus, não é o sinal que dá fé para a gente, é o Espírito Santo. Fé é dom de Deus. Isso, né, não vem de nós, porque senão a gente ia se vangloriar. Os fariseus viram um sinal, pedem outro. Jesus diz, não vai ter sinal nenhum para vocês. Entra no barco, fala para os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos ficam, a gente esqueceu o pão. E Jesus, cara, vocês não estão entendendo nada, acabei de multiplicar. Vocês têm olho e vocês não veem. E é o que Jesus acabou de dizer para os caras, verso 17, percebendo a discussão, perguntou Jesus, capítulo 8, estamos no capítulo 8, por que vocês estão discutindo por não terem pão? Para mim, Jesus deu um grito aqui, beleza? Ainda não compreendem nem percebem, o coração de vocês está endurecido, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, vocês não se lembram, estão desmemoriados. Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços de pão sobraram? 12. E quando eu parti 7 pães para 4.000, quanto que sobrou? 7. E vocês não estão entendendo. E aí, para que os discípulos se lembrem, para que os discípulos entendam, para que eles tenham olhos e vejam, Jesus leva esses discípulos para o primeiro local da multiplicação, que é Betsaida. E aí, descendo em Betsaida, onde tudo começou, onde a memória deles vai ser, né, relembrada. Eu lembro que nessa última ceia que eu ministrei, né, na igreja, aqui foi no retiro, né? Poxa, eu fui muito visitado por Deus nessa ceia, né? Porque foi justamente isso. Jesus me lembrou os anos nos quais eu fiquei sem participar da ceia, porque eu me afastei dele, porque eu fiquei sem igreja, porque eu fiz muitas coisas erradas, né? E aí, ao poder participar da ceia, agora, né, ministrando a ceia ali, junto com o Felipe, poxa, Deus mostrou para mim a grande obra que Ele fez, né, na minha vida, né? Cara, olha como que tudo pode ser restaurado, né? Uma pessoa que ficou anos sem participar da ceia, agora tem a honra de ministrar a ceia do Senhor para a igreja de Jesus Cristo. Jesus leva esses homens para o primeiro lugar e diz assim, né? Esse lugar aqui que vocês viram, isso tudo, né? Mas os discípulos estavam vendo ainda embaçado, né? Os discípulos já tinham sido tocados por Jesus, certamente. Ninguém aceita esse chamado de Jesus sem ter sido tocado. Mas tem uma hora da nossa caminhada, irmãos, que a nossa vista começa a embaçar de novo. A gente começa a ver homens como árvores andando, né? E aí Jesus mostra para os discípulos que é necessário um segundo toque, né? Uma segunda unção, uma nova experiência. É assim, cara, assim que é o Evangelho. A gente vai acumulando encontros com Jesus, experiências com Ele, né? E toda hora que a gente se converte, toda hora que a gente, né, se arrepende, toda hora que a gente confessa o nosso pecado, Ele restaura a nossa visão e traz a gente para novidade de vida, mais uma vez. Incrivelmente, o Senhor insiste na nossa vida, como insistiu com esses discípulos. Jesus podia ter dito para eles, cara, vocês não estão entendendo nada, vou pegar outras pessoas. Não,
Vocês não entenderam, eu vou levar vocês para onde começou, para vocês entenderem aquilo que aconteceu. Jesus poderia ter desistido de mim, de você, irmão, mas Ele não desiste, né? Ele é fiel, Ele insiste nos seus, o seu amor insiste em nos acompanhar de alguma forma, né? E Ele restaura a nossa visão, que a nossa visão seja restaurada nessa manhã, amém? 3 partes aí, segunda parte, a gente estava na parte do Jesus faz, e isso diz quem Ele é o Messias. Segunda parte do Evangelho caminhando para Jerusalém, Jesus explica para os discípulos que o Messias não era exatamente aquilo que eles poderiam imaginar como Messias. Então, minhas obras mostram que eu sou o Messias, mas o Messias não é o cara que vai tomar o poder, não é o cara que vai reinar, né, nesse reino de César, nesse trono corrupto de César. Não é assim. O Messias tem que sofrer, e a gente vai ver todas aquelas partes de Pedro dizendo, pô, que isso, Senhor, não vai não é bem assim, né? Tira isso da sua cabeça. E por fim, a terceira parte vai tentar mostrar o ministério de Jesus em Jerusalém, e aí finalmente, né, aquilo que Jesus mostrou e explicou para eles que era diferente daquilo que eles imaginavam, é o que acontece. Jesus é o servo sofredor, a gente vai ver o sofrimento de Jesus, mas a gente vai ver que o sacrifício e a ressurreição são prova, né, de que Ele reina para sempre. A igreja de Roma provavelmente estava sendo perseguida, é o início da perseguição. Essa perseguição ela vai se tornar bem radical pela perseguição do próprio Império Romano. Então, Marcos está tentando traduzir para a igreja de Roma quem é Jesus e como Jesus é importante para a vida deles agora na perseguição. Vocês estão sofrendo, Jesus sofreu, mas Jesus reinou, Jesus foi glorificado no meio do sofrimento. Então vai ser assim com vocês, vocês vão reinar com Ele, vocês serão glorificados por meio do sofrimento. A igreja de Roma deve entender então que Jesus reina, né, no meio desse sofrimento, e que a glória eterna os aguarda. Pô, galera, tem uma série de pregações, né, que aí fica como dica para vocês. Tem uma série de pregações no Evangelho de Marcos, no canal do YouTube do UP, beleza? Fazendo propaganda aí do canal do UP. Então tem uma lista lá em que todos os pastores e todo mundo que foi convidado a pregar, tentou pregar trecho por trecho ali, passagem por passagem. Então se alguma passagem ali traz alguma dificuldade para você, você pode tentar consultar. É claro que a pregação é voltada para os adolescentes, né? A aplicação na vida dos adolescentes. Pô, é isso. Depois vem Lucas. Galera, como é que a gente aplica isso tudo à nossa própria vida, né? Então, primeiro, você tem que estar com essa palavra firmada no seu coração, de modo que você também consiga traduzir o Evangelho, né, de modo fiel ao contexto de hoje. Então, você percebe que os evangelistas, eles estavam totalmente preocupados com o público deles. Então, não era simplesmente assim, pô, eu estou preocupado só com a mensagem, e aí eu registro essa mensagem de modo fiel, e é claro que foi isso que eles fizeram, porque eles morreram por essa mensagem, deram a vida por essa mensagem, pagaram com a vida por terem registrado essa mensagem, muitos outros também. Mas não é só isso, não é só assim, a fidelidade em relação à mensagem, é a fidelidade em relação à tradução da mensagem para o público. É esse o seu trabalho, beleza? Nós não somos a igreja na sua vizinhança, nós não somos a igreja na sua família, nós não somos o evangelho no seu trabalho, mas você é certamente. Você é o evangelho para os seus filhos, você é o evangelho para os seus pais, você é o evangelho para os seus vizinhos, você é o evangelho para as pessoas que trabalham contigo, para a sua família como um todo, galera da sua escola. Então, o que você precisa fazer? Você precisa tentar traduzir essa mensagem
E para isso a mensagem tem que estar gravada no seu coração. Você tem que traduzir essa mensagem para a galera que está à sua volta. Só é possível fazer isso, queridos, através assim de uma vida de dedicação. Só é possível fazer isso, né, se você realmente é íntimo da palavra do Senhor. Só é possível fazer isso com a ajuda do Espírito Santo também. Então, entenda que, cara, você tem que demonstrar os dons do Espírito enquanto você faz isso. E aí você olha lá para Gálatas e diz que, né, o dom do Espírito é amor, alegria, paz, mansidão. Cara, se você não fizer com amor, alegria, paz, mansidão, perseverança, domínio próprio, isso não vai rolar. Então, cheio do Espírito Santo, com o fruto do Espírito que é o amor, né, brotado do seu próprio coração, você vai trazer as pessoas de fora para, né, o Evangelho de Jesus Cristo, sendo você carta viva, sendo você aquele que leva o Evangelho para onde você for. Para isso a gente precisa do auxílio do Espírito Santo. Amém? Pessoal, sobre Mateus e Marcos, e aí vou pedir a ajuda da galera aí do microfone, se tiver alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Para a gente poder partir para o almoço e esperar os nossos filhinhos. E, falei partir para o almoço, né? Acho que isso foi mais convidativo do que a pergunta. Tudo certo? Tranquilo? Maravilha. Maísa tem pergunta. O irmão aí vai levar, Maísa, por favor, ó, Leandro. Clóvis, eu fiquei meio confuso só com relação... O negócio do cuspe. Também não. Fiquei, minha irmã, ó, no céu a gente vai ter que tirar essa dúvida aí. Porque você falou, né, você estava falando de Marcos, aí você botou muitas passagens dos outros evangelhos, Atos, aí, na verdade, a minha dúvida é, Marcos escreveu Marcos, né, o evangelho de Marcos? Isso. E escreveu os outros também? Não, boa pergunta, exatamente. Então, o que a gente recebeu, né, contando o registro bíblico e desses irmãos que seguiram os apóstolos, né, com vários documentos, a gente entende, né, que como filho na fé de Pedro, apesar de irmão de Barnabé, né, filho de Pedro na fé, Marcos foi o redator ali daquilo que Pedro falava para ele, e como Marcos, ele foi pastor dessa igreja, né, ele cumpriu essa função em Roma, Marcos, ouvindo o que Pedro, né, trazia para ele, selecionou aquilo que era fundamental para aquela igreja. Então Pedro, né, talvez pudesse estar preocupado com outras coisas, mas Marcos estava preocupado em traduzir ali para aquela igreja. Então a gente vai ver que muitas partes, tipo genealogia, coisas que para aquela igreja não funcionava, Marcos não colocou, mas tudo que era muito prático ele colocou. Aí ele escreveu só esse evangelho. Então Marcos mesmo escreveu só o evangelho de Marcos. Tem a citação da casa de Marcos em Lucas, tem a citação da casa de Marcos em Atos, tem a citação do Marcos no próprio Marcos, provavelmente sendo aquele jovenzinho ali, e tem a referência de Marcos, né, no decorrer da carta aos Colossenses e 2 Timóteo e 1 Pedro. E aí a gente vai ver que em 1 Pedro ele é um filho na fé de Pedro, 2 Timóteo ele vai ser aceito por Paulo mesmo depois deles terem brigado, e já nos Colossenses Paulo já considerava Marcos, então aquela briga, né, entre aspas, aquela separação, divergência, durou no máximo 10 anos, é muita coisa, né? 10 anos, né, de separação, mas foi tempo para Deus tratar o coração de todo mundo e ajustar as coisas. O que mostra que é possível, não é uma desculpa, né? Não é uma carta para a gente, nem é um mandamento, né? Não estou dando mandamento para vocês. Vou ficar, né, boladão com o Moreco, e agora ele senta aqui, eu sento lá, e, né, só que aí daqui a 10 anos a gente vai se reconciliar. Não, mas significa que, cara, há divergências em que muitas vezes, sobretudo ministeriais, galera, ali era um problema de ministério. Qual era o problema de ministério ali?
Barnabé queria um auxiliar e Paulo não queria outro, queria Silas. E aí ficou nessa, pô, quem vai ser? Vai ser João Marcos ou vai ser Silas? Ah, então, cara, fica você com um, a gente com o outro. Então, é uma questão ministerial. Por isso, gente, que, cara, extrapolando bem mais o texto assim, cada pastor, né, vai ter um foco ministerial e vai defender seu foco ministerial. E Deus vai usar isso tudo, né, para o reino dele. Então, pô, vai ter uma galera que vai trabalhar com população de rua mesmo. Você vai conversar com esse cara, pô, o cara ama aquilo ali e te convence que aquilo ali é o foco do evangelho e tal. E aí, pô, vai ter uma igreja que vai ser centrada, né, nessa convivência entre os irmãos, nas casas igual a nossa. E aí, pô, a gente ama esse negócio aqui, a gente quer convencer todo mundo disso aqui também. E vai ter, pô, igreja que vai dizer, não, tem que, né, a gente tem que ir lá para Paraíba, porque é lá que vai ser legal, a gente tem que ir lá para, né, como a gente apoia o projeto do Felipe aí. Então, é assim, cara, cada igreja tem um foco. Não dá para todo mundo ser da mesma igreja, né? Cada um vai para um lugar diferente. Mas dá para a gente reconhecer o valor de um do outro e a gente caminhar, né, para o sentido do evangelho. E no final das contas, Deus age nisso tudo para a glória dele, para que o evangelho se espalhe, né? Então, a história que a gente conta é que em vez de um ponto de pregação, tem 2 agora, né? Então, ia estar Paulo e Barnabé no mesmo lugar, agora está um em cada lugar e o evangelho está sendo multiplicado. Amém, irmãos?